Este é um primeiro vídeo em que eu vou tentar fazer uma crónica. Uma crónica que será sempre livre e baseada naquilo que me suscitar a cada momento a reflexão. Neste caso, hoje lembrei-me de revisitar um livro que eu acho muito importante na minha caminhada como professor na escola secundária, que é o Dumbing Us Down. Já vou apresentá-lo melhor, mas queria chamar a atenção aqui para este título: A Escola Elitista e o Totalitarismo da Depressão. A escola elitista é a escola do passado, mas que deixou marcas indeléveis na sociedade contemporânea. Não é por acaso que a depressão é considerada o mal do século. Portanto, há cada vez mais pessoas que dependem de terapias, de antidepressivos e muitas vezes de certas situações em que estão na dependência de outras pessoas porque a vida lhes parece demasiado escura, demasiado pesada. E não conseguem ter um relacionamento minimamente agradável com o ambiente em que vivem. E então há certas ideias que me parecem extremamente tristes, já agora que estamos a falar de depressão. Eu não estou, devo dizer, a desvalorizar, porque de facto é mesmo uma doença e as pessoas não são responsáveis pela sua depressão. Mas há, se calhar, que pensar como é que poderá ser a vida não depressiva. Como é que nós podemos não deprimir. Mas eu acho que isso é algo de muito importante, mas também muito difícil de enfrentar. Porque nós não estamos habituados a encarar a vida como ela é. A vida não é deliciosa, nem é sem arestas e espinhos, ela é tudo aquilo que acontece e que nós deixamos acontecer e que nos acontece sem deixarmos, e por vezes não é agradável, nem tem que ser desagradável nem agradável, e isso custa a enfrentar, porque vivemos numa sociedade do bem-estar que projeta a ideia de que é possível viver uma vida boa se tivermos dinheiro, se tivermos posição social, se entrarmos no caminho, no único caminho que leva à felicidade, que é o caminho do sucesso. Mas isso veremos com mais calma. Mas temos aqui esta frase que eu acho terrível. Como vamos viver mais com a depressão também. No sentido em que parece que é uma calamidade que hoje ocorre na nossa sociedade. O aumento da esperança média de vida leva também ao aumento da vida infeliz. E parece que a velhice é encarada como um declínio, quando deveria, se calhar, ser encarada como uma forma de nós nos transcendermos e tornarmos a vida cada vez mais bela e cada vez mais fruída. Também pelos nossos corpos que já sem força muitas vezes para fazer coisas que fazíamos quando éramos jovens, mas capazes de sentir e de se darem à vida, como desde o primeiro momento em que viemos a este mundo. Mas não é assim que encaramos a vida, que é extremamente triste. E então vivemos muitas vezes dependentes de químicos, de medicação, para regular os nossos índices de felicidade, como se a felicidade fosse um sentimento. Eu costumo dizer aos meus alunos que uma pessoa feliz pode estar triste e, estando triste, não deixará de ser feliz. A felicidade não é um sentimento, nem é bem um estado, é talvez uma forma de ser. E eu digo talvez só para não desbanalizar, digamos assim, o tema, porque uma das coisas que torna a felicidade tão complicada é nós acharmos que ela está lá num alto, num píncaro de uma montanha difícil de subir, quando nós somos a montanha. Nós é que somos a montanha
nós temos em nós o sentido da nossa vida e não temos a consciência disso, o que é muito estranho. E isto leva-me a revisitar, de facto, este livro de John Taylor Gatto. Eu acho que é um pensador da educação deslumbrante, portanto, com pouca, com, se calhar pouco conhecido entre nós, mas que tem ressonâncias com, por exemplo, o pensamento de Agostinho da Silva e de outros, o Paulo Freire também, por exemplo, também é um dos autores que poderíamos convocar para aqui, porque de facto o John Taylor Gatto traz uma visão da escola do seu tempo, a escola onde ele começou a ensinar como professor de inglês em Nova Iorque, a escola dos anos 70, com a televisão como concorrente, mas ele é a primeira pessoa que eu, ligada à educação, que eu vi fazer a ligação entre a escola e a televisão, dizendo que a escola, tal como era vivida nesse tempo, com os alunos sentados uns atrás dos outros, em fila, na sala, a olhar para a frente, era um simulacro ou uma continuação da visão do espectador da televisão, com o zapping, com o saltar de aula em aula, sem que se desse tempo aos alunos de participarem em projetos que fossem abrangentes e ao mesmo tempo que demorassem um tempo humano, digamos assim, a serem concluídos. O não andar a saltar de sala em sala ou de disciplina em disciplina, isso gera confusão, gera uma mente desligada, uma mente que não é capaz de se, digamos, de alguma forma estruturar e de se aquietar, digamos, fazendo algo com sentido durante um tempo determinado que ajuda a desenvolver as capacidades e a aprender, de facto, de forma significativa. E então, John Taylor Gatto toda a vida lutou por uma escola liberta desses constrangimentos daquilo que ele chamava de educação compulsória. Nós vivemos na era da escolaridade obrigatória. Eu pessoalmente não gosto da palavra obrigatório junta com a palavra escolaridade. O que é obrigatório é algo que nos contraria e que se impõe quando a escolaridade deve, de alguma forma, atender àquilo que é mais livre em nós. Eu estou a revisitar o Agostinho da Silva, o mestre Agostinho da Silva, porque ele fala da escola como tempo livre. Quase ninguém percebe isso. De facto, mesmo muitos dos seus discípulos querem dominar. É triste. Querem dominar os outros, querem impor uma visão do mundo, quando, de facto, cada visão pode ser planificante. Isso é muito importante. Nós vivermos uma vida aberta, uma vida digna, do ponto de vista ético, capaz de não fazer, não trazer ao mundo, digamos, mais mal do que já existe, de sermos capazes de nos deixarmos em paz e deixarmos os outros em paz. E isso é difícil, mas não deveria ser, eu devo confessar. E então eu chamo para aqui um texto de que gosto muito e que, de alguma forma, eu penso que espelha a minha forma de estar como professor. É um texto de Rumi que, assim que o li, veio-me logo à cabeça o John Taylor Gatto, porque, de facto, ele fala disto com as suas palavras, com palavras que lhe vêm da sua experiência, mas pode-se fazer, de facto, aqui um cruzamento interessante. E então é a cabra coxa. E eu vou ler, que não resisto. Repara num rebanho de cabras quando desce até à água. A cabra coxa e sonhadora vai atrás. E existem caras de preocupação em relação àquela, mas agora riem-se, porque, olhai, ao retornar, a cabra coxa segue na frente. Existem muitos e diferentes tipos de saber. O da cabra coxa é um ramo que remonta às raízes da presença. Aprende com a cabra coxa e lidera o rebanho até casa. Isto é muito interessante. Para já, as raízes da presença. Nós nunca estamos presentes.
E mesmo quando estamos juntos, estamos a calcular, a ver se o outro dá, se nós temos que dar, a ver se o que é que o outro tem, o que é que o outro não tem, como é que eu me devo comportar, o que é que eu devo dizer, como é que eu devo ser para que o outro me aceite, que aceitação eu devo dar ao outro. Isso não tem nada de coxo, no fundo. É algo de extremamente rígido e faz mais lembrar outros carnavais. Porque a cabra coxa é a cabra livre. E só os homens livres é que podem ser verdadeiramente líderes. Isso é algo de fundamental. E só um homem livre, ou uma pessoa, um ser humano livre, poderá ser um bom professor ou uma boa professora. Porque senão será um repetidor. E os repetidores, de alguma forma, são a semente do totalitarismo na nossa vida. Nós não aprendemos muito com o século XX, porque estamos a voltar a cair naquela armadilha do politicamente correto, no sentido em que só há uma via para chegar à verdade, só há uma via para chegar ao fim digamos assim, dos projetos sociais, só há uma via para nós sermos seres humanos, quando de facto nós deveríamos ser o nosso reino de Deus, cada um de nós deveria ser presença, presença do que não pode ser preso, não pode ser condicionado. Mas isso não tem muito sentido o que eu estou a dizer, é algo que ninguém liga e que não é importante. Então, eu ponho aqui que esta frase estranha: o saber do professor deve ser o da cabra coxa. Mas de facto ela é a verdadeira líder, porque ela aceita-se e é capaz de sonhar. Só quem se aceita é capaz de viver a vida como um sonho a sério, um sonho verdadeiro. E é segura de si. Portanto, não está dependente da aprovação dos outros para ser aquilo que ela é, que é muito interessante. E isto fez-me lembrar uma frase de Lao Tzu, no Tao Te Ching, em que ele diz que o verdadeiro líder é o que vai atrás. Não é o que sobe ao escadote para estar lá em cima a conduzir os outros, nem é o que vai à frente, é o que vai atrás. Aquele que sabe que o rebanho, cada um é importante, e o rebanho é, se calhar, o fluir de todas as vidas que o compõem, sem que todas tenham que ir na mesma direção. E então vai atrás porque ajuda a que aqueles que precisam de seguir um caminho mais longo não se percam. Isto sem moralismos e sem falta de humildade. E então há esta passagem do Tao Te Ching que eu acho muito importante. O sábio eleva-se acima do povo porque é humilde. É o primeiro a querer servir e dessa forma é o verdadeiro líder. Ninguém sente o seu peso, ele domina, mas todos o amam. Eu tiraria daqui o todos o amam, que isso, há muitas pessoas que procuram a aceitação dos outros e também na educação, quando nós vamos para a sala de aula para sermos aceitos pelos alunos, está tudo estragado. Eu acho que o professor não deve ser amigo dos alunos no sentido em que quer ser aceito por eles. O professor deve estar para além disso. Deve estar aquém além disso. Deve ser quem é capaz de preparar o terreno para todos terem, digamos, aquilo que necessitam para crescer. E às vezes o crescimento de uns parece decrescimento aos olhos dos outros. E então é preciso não condicionar esse nível. Não quer dizer que o saber não tenha que ser transmitido de uma forma rigorosa. Tem que ser transmitido de forma rigorosa. É muito importante que o saber seja respeitado em si. Portanto, não sou defensor daquela ideia muito simplista que defende que as novas pedagogias não ensinam, desvalorizam os conteúdos. Os conteúdos existem, são importantes. Mas o que é importante é que não se usem para amesquinhar os alunos, para os tornar, digamos assim, ignorantes à partida, porque todos são aprendentes, todos somos aprendentes e somos aprendizes. Mas também todos podemos ensinar. E eu tenho aprendido muito com os meus alunos, precisamente porque
por vezes, uh, alguns vêm com coisas que eu nunca imaginei que pudessem vir. E isso, quando acontece, é fabuloso. Mas também há aqueles que não trazem nada, às vezes, mas estão lá. E é necessário ter em conta que todos têm lugar. Todos têm lugar. Não podemos estar a achar que só aqueles bebés Cerelac ou aqueles meninos bem comportadinhos, que não vivem vidas à margem, porque há muitas margens na nossa sociedade. Só esses é que são bons alunos e é que toda a gente gostaria de ter turmas extremamente eficientes, atentas, educadas, mas isso não existe. Isso é se calhar o reverso de existir desigualdade. E, portanto, nós temos que saber olhar para isso com olhos de ver. Então, eu tenho aqui outra frase que pode parecer polémica. As sociedades totalitárias dominam os indivíduos através de dispositivos de validação pessoal. Muitas das sociedades totalitárias que nós conhecemos assentam no culto da personalidade do líder. Há muitos casos. Mas na nossa sociedade, o culto da personalidade é um culto vazio, digamos assim. Projetam-se certos modelos de ser humano, de homem, que deve ser o paradigma de todos os outros, mas hoje em dia isso é algo de extremamente complexo, porque o que as pessoas seguem digamos, aquele indivíduo que tem visibilidade pública, ou que mesmo fazendo uma coisa insignificante passa por gênio, e o ter exposição. Por isso é que existem esses programas vazios em que as pessoas se tornam famosas e importantes por não fazerem nada. E então isto tem a ver de facto com o totalitarismo da nossa sociedade, que a nossa sociedade é totalitária, não é verdadeiramente democrática. E por isso, desde cedo, as crianças são levadas a esperar a validação dos adultos para se sentirem bem consigo mesmas. Portanto, é um mecanismo de alienação extremamente perverso, que depois se vai transferir para a idade adulta. Portanto, quando nós dizemos a uma criança que não gostamos dela se portar mal, ou quando se está a portar mal, estamos a reforçar este mecanismo. Portanto, nós podemos amar quem se porta mal. E se calhar se quem se porta mal se sentir amado, não terá vontade de se portar mal. Mas isso não queria agora aprofundar, porque se calhar não tem nada a ver. Mas pronto. Então, muitos adultos buscam na sua vida alguém importante que os valide. E há quem viva disso. Não é? Há muitos gurus por aí que se fazem pessoas muito importantes, que têm uma aura e não sei o quê, depois ganham dinheiro à custa disso e poder e têm uma vida digamos, de exploradores, mas sem exploração, no sentido que as pessoas vão atrás deles. Mas já me aconteceu e isso é terrível, porque de alguma forma alimentam-se da fome que as pessoas têm de amor e de aceitação. Mas essa fome não deveria existir. Não deveria existir porque, de facto, ela está assente num conjunto de mecanismos que estão interligados e estão na base da sociedade de consumo em que nós vivemos, em que tudo é troca. Isto passa também pelos relacionamentos, os relacionamentos amorosos, digamos assim. Não é por acaso que o território onde há mais violência na nossa sociedade, onde se mata mais, não são os territórios onde há tráfico de droga, marginalidade, é na família, é na vida familiar, dentro de casa. Mata-se mais dentro de casa e dentro das relações chamadas amorosas do que fora, na vida propriamente criminal, não é? No sentido próprio do termo. E isso vem daqui, vem desta ideia de que nós necessitamos de alguém importante para nos validar. E então, quando nos sentimos amados por alguém, agarramos-nos a isso de tal forma que, se essa pessoa mudar de orientação,
sentimos distraídos e isso dá origem, por vezes, a reações extremamente violentas, a jogos extremamente perversos de domínio, de subjugação. E eu não sei como é que isso se poderá resolver, porque está em crescendo. Eu sei como, não é? Mas não queria estar aqui a indicar isso como um caminho fácil. Não é fácil. Quem disser que é fácil está só digamos assim, a armar-se aos cucos. Não é fácil. É simples, é possível as pessoas libertarem-se, mas não é fácil porque, de facto, é demasiado simples. E isso não parece um caminho. Mas também, talvez mais tarde eu volte a este assunto. Não é? Então, isto tem a ver com esta ideia muito importante, que as pessoas são desviadas do usufruto de si próprias. Há muitas pessoas que não conseguem fazer nada sem companhia. Não conseguem estar bem na praia sem ter alguém ao lado. Não conseguem passear sem levar alguém ou sem estar com alguém. E, portanto, parece que quando estamos sós, connosco mesmos, e a fazer algo na nossa vida sem estarmos em relação direta com ninguém naquele momento, parece que algo nos falta. Isso está errado. Portanto, uh, nós temos que usufruir de nós próprios. Não faz muito sentido vivermos uma vida sem termos o prazer da nossa própria companhia. Isso é fundamental. E eu falo com conhecimento de causa. Então, há dois mecanismos que são postos desde cedo na educação das pessoas que levam a que elas não tenham usufruto de si próprias. O medo e a culpa. Portanto, é óbvio que estamos programados para achar que falhamos, e de facto às vezes falhamos, mas a culpa, quando se instala, vem de alguma forma pesar sobre nós e vem-nos limitar, vem a reforçar aquele mecanismo da necessidade de validação. Então a pessoa tem que se humilhar tem que, de alguma forma, reconhecer que falhou, e às vezes não falhou, não aconteceu nada de mais, e alguém muito importante tem que lhe dizer que está perdoado ou que não se deve sentir culpada já. A coisa passou, agora recomeça. Isso é a melhor forma de enterrar alguém. É dizer-lhe que falhaste, sentes culpa, mas agora vais ultrapassar. Ora, a vida não é para ser vivida, digamos, como um castigo ou como, provavelmente há muita gente que encara isso assim, mas eu não encaro como uma provação, qualquer coisa que é um teste, nós temos que passar no teste para conseguir. E isto vem da escola, mas eu não, já estou a adiantar, mas isto está a ficar meio caótico, mas enfim, também não estou a ser pago por ninguém, posso dizer o que eu quiser, mas enfim. Em todo o caso, a sociedade muitas vezes vive da culpa, ou seja, põe sobre os ombros dos outros o peso de uma culpa que é coletivamente imposta. É a tal história das pedras e do pecador, quem não for pecador, que atira a primeira pedra, né? A questão da primeira pedra. Às vezes nós atiramos a terceira e a quarta, porque também somos cobardes. Não somos quem atira primeiro, mas deixamos atirar e depois também queremos participar na festa e vamos deitando para baixo quem já está em baixo, muitas vezes em baixo entre aspas. E então o medo também está ligado, também pode nascer da culpa, mas é algo ainda mais profundo, acho eu. Porque hoje em dia a psicologia já chegou a essas conclusões em muitas teorias, não é só numa. De que o medo do ostracismo, de ser rejeitado, de ser posto de lado, é muito forte. Portanto, o medo de alguém se sentir menosprezado pelos outros. E por isso é que os grupos são perigosos. Portanto, há quem pense que para se chegar à autossatisfação e à felicidade temos que partilhar em grupo. Mas isso às vezes é complicado. Porque os grupos geram mecanismos de aceitação e de rejeição.
Se houver um grupo totalmente aberto e que aceita as pessoas com verdadeira fraternidade, isso é exaltante. Mas o que nós vivemos muitas vezes é grupos mesmo de amigos e eu estou a falar dos grupos sem estar a falar aqui de instituições. Nós somos animais gregários, não é? Esse caráter gregário também pesa sobre nós, porque nós temos o medo da solidão, temos o medo de, de sermos excluídos. E há quem jogue com isso, de facto. Há pessoas que jogam com essa. Vão ligando e desligando a comunicação, vão jogando com os outros. E se há alguém que parece mais estranho, começa a ser posto de lado. Isto na escola dá origem aos bullying. Não é? Portanto, e eu já encontrei situações extremamente complicadas a esse nível. Não queria voltar a encontrar, de facto, mas é por aí. O medo de ser rejeitado é o pior dos medos. E então, como é que nós podemos vencê-lo? É através da aceitação. Primeiro aceitando-nos a nós próprios e aceitando os outros tal como são, sem julgar, sem querer moldar, sem querer modificar. Porque há sempre essa ideia. Eu posso fazer com que o outro seja melhor, mas o outro não tem que ser melhor nem pior. Tem que ser ele próprio. Eu não tenho que me meter nisso. Então, há esta ideia que muitas pessoas têm de quererem ser importantes. Eu não acredito que há pessoas medíocres, mas há pessoas que se julgam medíocres. E muitas dessas pessoas querem ser importantes, querem ser grandes escritores, querem ser grandes artistas, querem ser aceitos por muita gente. E isso é a principal forma de alienação na nossa sociedade. Nós vivermos não só em função do que os outros poderiam querer para nós, mas o acharmos que tem que haver alguém que sobe e fica lá em cima e que é o maior, e depois toda a gente segue o maior. Isso é horrível, é extremamente negativo. O querer ser-se como o Cristiano Ronaldo, como o ator não sei quê, o querer ser como alguém que aparece na televisão todos os dias. Isso é algo de inebriante, não é? Mas nós não temos que ser como, nós temos que ser. Isso é fabuloso, não é? Foi-nos dado. Foi-nos dado, se calhar, por acaso, não sei, mas é o que nós somos. Temos que o viver, sem projetar, sem dar, eu podia ter um avião a jato, eu podia estar. Para quê? O que é que eu ia fazer com um avião a jato? O que é que eu ia fazer com um carrão, se calhar? Espetar-me aí contra uma árvore, sei lá. E então isto leva a que nós erijamos o ter como razão de ser. O ter quem tem mais, quem tem mais poder, quem tem mais dinheiro. E então nós com isso achamos que a vida em si não vale nada. Não vale no sentido de não ter. De não ser possuível. A vida não é possuível. E é aí que está a sua maior preciosidade. Nós não podemos possuir a vida. Nós temos que ser possuídos por ela. Temos que nos deixar possuir pela vida. E deixar possuir pela vida é algo que tem a ver com o abandono. Ou seja, temos que nos aceitar e nessa aceitação temos que abandonar tudo aquilo que julgávamos ter antes de nos aceitarmos. E isso é difícil, porque de facto, quem é que junta uma fortuna e a atira ao mar? Não é? Agora vou deitar tudo ao mar. Mas é um pouco assim. E então vamos agora para o John Taylor Gatto, porque ele é de alguma forma o pretexto para eu estar a falar sobre isto. E então temos aqui uma primeira frase dele que está ligada ao livro do Dumbing Us Down, mas aparece noutros livros dele. O principal objetivo da verdadeira educação não é o de transmitir factos, mas o de guiar os estudantes até às verdades que lhes permitirão tomarem a responsabilidade pelas suas próprias vidas. No fundo, isto resume aquilo que eu disse até agora. A verdadeira educação é levar a que os estudantes, os alunos, as pessoas se aceitem, se regozijem consigo próprios. Isso não é aceitar tudo aquilo que eles fazem. Há indivíduos extremamente mal criados e que têm de ser postos na linha, mas de facto eles fazem isso precisamente porque não se sentem aceitos. Não se aceitam. E então já têm a vida estragada. Quando nós vemos alunos com problemas de comportamento, é porque algo de errado está a acontecer com eles. De errado não no sentido moral, mas no sentido ontológico mesmo, ligado ao seu ser.
eles estão desligados de si. E então aí, ou nós tomamos verdadeiramente em mãos o sermos a cabra coxa, não é? Ou então está tudo estragado. Porque se entrarmos pelo inverso da cabra coxa, se nos acharmos superiores e que vamos dar ao aluno, digamos assim, um modelo de ser humano para ele ser, estragamos tudo. Porque é precisamente isso que deu origem ao seu mau comportamento e à sua vida fora, digamos, daquilo que nós podemos chamar a aceitação de si. Então, eu tinha posto aqui uma palavra mais pesada, mas basta falar em elitismo. O elitismo é uma coisa porca, uma coisa sem que mata, digamos, aquilo que mata a inocência em nós. Então, eu acho que a maior verdade que deve nortear a verdadeira educação é de que todas as pessoas são supremas. Não há superiores ou inferiores. O saber não nos torna superiores no sentido de ascendermos em relação aos outros. O saber torna-nos mais límpidos, mais livres, mais capazes de apreciar a vida. Uma pessoa que tem instrução e que vai aprendendo ao longo da vida tem horizontes maiores. Consegue descobrir coisas na vida que não descobriria se não tivesse esse saber. O saber é para nos ajudar a saborear a vida. É como um indivíduo que está habituado a comer migas de bacalhau e bacalhau seco e depois é-lhe dado um prato gourmet, vai achar aquilo deslavado. Não quero estar a ser elitista também no exemplo, mas é mais ou menos assim. Quem está habituado à música pimba vai achar a música clássica uma coisa esquisita, não é? Vai se sentir rejeitado por essa visão. E então o saber é para nós degustarmos a vida de uma forma cada vez mais ampla. Não para nos colocarmos num pedestal e sermos superiores aos outros, ou querermos ser isto ou aquilo, e muito importantes. Não, é para deixar a vida entrar. É para deixar a vida inundar, digamos, o nosso ser, e deixar-nos ser em plenitude, que é algo de extremamente complexo de aceitar, não é? Mas isso é outra história. Então, o saber autêntico tem a ver com humildade, nunca com humilhação. Eu costumo dizer que a humildade é nós assumirmos a nossa majestade interior, é nós assumirmos o caráter supremo daquilo que nós somos, o de sermos presença. Humilhar o outro é degradante para nós, sempre. E na escolaridade, na escola antiga, eu não acredito que hoje exista isso, e não sei se estou a ser irónico, mas não, espero que não. Eu estou a tentar ser o mais compassivo possível. Mas na escola antiga humilhavam-se os alunos. Depois talvez traga aqui um livro que eu gosto muito que fala disso. Este também fala, mas enfim. Então, não queria estar a chamar muito para esse ponto, porque é polémico e agora não, acho que nos desviará daquilo onde eu quero chegar com estas palavras. Mas acho que o silêncio é muito melhor do que as palavras. Mas enfim. A humilhação não leva a lado ninguém. Depois há outra coisa muito, muito estranha, que é a escola matar a criatividade. Portanto, precisamente por isto, nós, para sermos consumidores, temos que viver sempre em falta. Se nós conseguirmos ter uma vida rica, uma vida capaz de se manifestar de uma forma plena, de uma forma autêntica, precisamos de muito poucas coisas. E então seremos péssimos consumidores, seremos produtores, criadores, e não meros consumidores. Mas a escola anterior, a escola antiga, é uma escola que estava completamente subordinada à necessidade de escoar os bens da Revolução Industrial, do complexo industrial que alimenta esta sociedade maluca em que nós vivemos, que está a destruir-se e está a destruir o planeta, criando cada vez mais necessidades, cada vez mais vontade de consumir e de estragar, porque
nós temos os contentores de lixo cheios de produtos que foram produzidos em fábricas gigantescas, poluíram os oceanos e os ares para chegar até nós e depois são deitados fora. Nós desperdiçamos grande parte daquilo de que usufruímos. E então, porquê? Porque nós somos personagens secundários da nossa vida. Nós achamos que temos que ter alguém importante connosco para nos validar e necessitamos ter coisas, necessitamos ter coisas e poder. Há quem viva do poder e viva para o poder e isso dá satisfação. Mas é uma satisfação vazia, porque o fantasma na máquina, o eu, o ego que está a controlar, não se sente bem, digamos, consigo próprio, porque sabe que é um vazio que se alimenta do seu próprio nada. E isso, de alguma forma, gera, digamos, depauperamento ontológico no sentido próprio. Nós sentimos-nos pobres por termos tantas coisas. Não é aquela pobreza gloriosa de um São Francisco de Assis, por exemplo, que é eu sou pobre, não, eu sou rico, tenho o universo inteiro, não preciso de mais nada. Mas enfim, isso também já me está a fazer sair da, da, do que deve ser o fim disto, que é acabar isto e não chatear mais. Então, a escola compulsiva promove a desatenção à vida, porque os alunos estão desatentos na sala de aula por causa da sala de aula. Portanto, a desatenção na sala de aula é produzida pela escola fechada à vida. E essa desatenção é um dos seus principais objetivos. Porque se as pessoas estiverem desatentas em relação à vida, estão atentas em relação à publicidade. Se não usufruírem de si próprias, vão procurar modelos para seguir e para consumir os bens que esses modelos projetam e estão constantemente a publicitar. E então isto serve para transformar os alunos em consumidores. O facto de eles não serem capazes de prestar atenção mais do que 3 ou 4 minutos ao que se está a passar na aula, leva a que eles depois, na vida adulta, não prestem atenção a nada que os rodeia e querem encher-se como chouriços. No fundo, é a escola, muitas vezes, antiga, não é a de agora. A de agora já mudou, já não é assim. Quer por exemplo, preparar os exames. E há professores que enchem os chouriços durante os anos em que têm que preparar alunos para exame. Mas eu, como professor de uma disciplina que tem exame nacional, não quero preparar os alunos para o exame. Eu quero fazer uma caminhada com eles. O exame vem depois da caminhada estar feita e se eles caminharam a sério, conseguem. Agora, transformar as matérias em enchimento de chouriços é qualquer coisa de negativo. Negativo não sei, mas é deturpador, digamos, do sentido ético, do sentido culminante da educação. Porque os consumidores são treinados para não serem criativos. São treinados para seguirem as ideias já feitas e tentarem ser muito bons tecnicamente, não é? E a técnica está aí para isso, mas a criatividade, toda a gente foge dela, ou quase toda a gente foge da criatividade. Porque a criatividade leva-nos a andarmos, digamos, no fio da navalha ou estarmos a fazer um malabarismo por cima do abismo de nada nos travar, no fundo. E isso é muito, muito amedrontador. E, portanto, como eu escrevi ali, é isso que faz a fortuna dos senhores do mundo. Os senhores do mundo que estão cada vez mais ricos, que têm cada vez mais dinheiro, que têm cada vez mais poder. Neste momento há um conjunto de corporações que controlam completamente a vida planetária e nós vivemos dentro disso e julgamos muitas vezes que somos estamos a ter uma vida até muito livre, mas é livre dentro dos sapatos da marca X ou com o computador da marca Y. E vivemos completamente mergulhados nesse caldo, que é um caldo que, de alguma forma, nos desumaniza e não nos deixa viver uma vida plena. E então esta é a pergunta-chave, mais dolorosa que se pode fazer. É que todos os alunos que não gostam da escola, e eu, como professor do ensino secundário, apanho-os na adolescência,
já gostavam. Portanto, houve um momento em que eles deixaram de gostar da escola. E isso significa que houve algo dentro da escola que os levou a não gostarem da escola. Eu posso dar um exemplo pessoal, isto não é para carpir, mas eu uma vez no quinto ano, no, antigamente era o primeiro ano do ciclo preparatório, hoje chama-se quinto ano, estava a fazer um teste de matemática e eu lembro-me que estava a fazer um exercício da teoria dos conjuntos. E o professor, que era um indivíduo extremamente atento e que gostava muito do sucesso dos alunos, era assim bastante forte, aproximou-se de mim por trás, viu o que eu estava a fazer e deu-me um estaladão. Eu fiquei sem perceber, fiquei completamente fora, aturdido. E depois percebi que ele me deu o estaladão, porque ele explicou o porquê. Perguntou se eu não sabia o que é que estava a fazer, porque eu tinha cometido um erro no teste. Mas como eu não soube dizer que erro é que eu cometi, deu-me outro estaladão. O que foi giro, não é? Mas atenção que naquele contexto os professores podiam dar estaladões aos alunos. Era um colégio privado, gerido por padres e, portanto, aquilo era arreguada, isto já depois do 25 de Abril, como métrica, digamos, do ensino, do processo de ensino e aprendizagem, que é uma das coisas que aparecem muito nas atas e nas coisas que se escrevem nas escolas, que é muito giro. Processo de ensino-aprendizagem. Trau! Toma lá que estás a errar. E o resultado, nunca mais tive positivo num teste de matemática. Aliás, nunca mais tive mais do que zero num teste de matemática. Enfim, significa que eu sou burro, se calhar. Mas eu até gostava de matemática, e hoje gosto também. Mas aqueles dois estaladões deixaram-me completamente às avessas com a matemática, quando eu deveria ter ficado às avessas com o professor de matemática. Mas nós personalizamos os saberes, não é? E então é muito perigoso o professor desdenhar de um aluno ou fazer qualquer coisa que mostre ao aluno de que não aprova ou não aceita, porque pode estar a desviá-lo da sua vocação. Porque eu acredito que existem vocações. Mas também não quero estar a aprofundar muito isso. Mas isto existiu, aconteceu comigo e com outros colegas meus. E às vezes basta dois estaladões para ficarmos com a matemática resolvida na nossa vida, o que é bom. Não é? Eu não sofri muito com isso, embora o pessoal que estuda matemática, acho que pronto, eu perdi muita coisa bela na vida, mas pronto. Enfim, temos aqui outra frase do John Taylor Gatto, que é o que se tornou no maior obstáculo à educação nos Estados Unidos foi a teoria da engenharia social que diz que há uma única via correta para o crescimento. Como se todas as pessoas tivessem que crescer da mesma maneira, ao mesmo ritmo. E isso é infeliz, esta ideia. De facto, cada ser humano é único e deveria ser encarado como tal. Então há pessoas que crescem de uma maneira, outras de outra. Uns seguem um caminho, outros outro. Deveria ser assim, mas não é o que acontece, de facto. Há aqui a educação de aviário. Portanto, tudo igual, tudo encaixado dentro de um mainframe, chamamos assim, uma estrutura que caminha como uma linha de produção numa fábrica. E está tudo bem. As coisas andam dessa maneira e está tudo bem. E então o que é que isto leva? Leva a que todos sejamos iguais e todos indiferentes. É indiferente aquilo que nos mova como indivíduos. É indiferente nós sermos diferentes dos outros. Porque todos temos que ter aquelas notas. Todos temos que ter o sucesso feito da mesma maneira, alcançado da mesma forma. E depois vivemos na sociedade da indiferença, não é? E mesmo com aquela coisa toda de doce das New Ages e não sei o quê, o indivíduo que está ali deitado no chão é culpado por aquilo que está ali a acontecer. Ele é que podia ter sido um milionário, mas não, pronto, não quis e então está ali. Isso é estupidez. Portanto, a pobreza, a escassez é gerada pela sociedade capitalista. E eu não estou aqui a ser comunista ou de esquerda, porque o capitalismo vive da desigualdade e da escassez programada. Isso, se calhar, pode levar a que eu fale um dia de Jean Ziegler,
que é um autor de que gosto muito e que fala da escassez programada. Portanto, nós hoje podíamos alimentar a população mundial, podíamos viver numa sociedade de bem-estar em que as pessoas não necessitassem de passar fome e pudessem ter uma vida condigna. Se a riqueza fosse minimamente distribuída, não quer dizer que os grandes não recebessem o quinhão grande, mas se houvesse uma distribuição diferente da riqueza, não haveria certas situações. Mas se não houvesse essa educação para o mal-estar consigo, das pessoas não se aceitarem à partida como plenamente pertencentes ao mundo e pertencentes à vida, não se acaba, sem se acabar com isso, não se acaba com as desigualdades a sério e gritantes. Porque muitos falham porque lhes disseram que eles eram os falhados quando tinham 10 anos ou menos. Isso marca, isso deixa marcas. Há muita exclusão, mesmo quando há integração. Isso é chato, é triste. E então nós vivemos na sociedade da competição. Cooperação e solidariedade têm pouco sentido. As pessoas não sabem o que é cooperar. Não sabem o que é partilhar. Cada uma vive dentro da sua casca, do seu casulo, e depois são capazes de apontar se alguém faz alguma coisa. Depois dizem, tu fizeste aquilo está esquisito, mas depois também não sou capazes de fazer nada. E isso é estranho. Vivemos numa sociedade de seres que caminham para a morte, de cadáveres adiados, como dizia o Fernando Pessoa. E é chato, é triste, não sei. Então há aqui uma frase de John Taylor Gatto de que eu gosto muito, apesar de ser falsa, claramente, não é? A genialidade é uma qualidade humana muitíssimo comum, provavelmente natural em muitos de nós. É falsa porquê? Porque toda a gente acha que ser gênio é ser extraordinário, mas todos somos extraordinários. Ser ordinário é mau, não é? Ordinary, no sentido em inglês. O ser normal é a coisa mais triste, não é? Mas de facto, se calhar nós poderíamos ser todos geniais. Se calhar. Taylor Gatto tem esta ideia. Nós concluímos que a genialidade, ele concluiu que a genialidade é tão comum quanto o pó. Nós suprimimos a genialidade porque ainda não descobrimos como gerir uma população de homens e mulheres verdadeiramente educados. Ou seja, se todas as pessoas se apreciassem a si próprias, para alguém ser apreciado, chamemos assim, tinha que ser verdadeiramente, como é que eu ia dizer, generoso, ou teria que ser alguém que se desse plenamente, porque senão ninguém ligava. Os gurus que andam por aí, que eu sou muito importante, eu sei muita coisa, eu tenho isto, tenho técnicas para isto, tenho técnicas para aquilo. Epá, não seriam necessários. Não é? Havia muita gente no desemprego, não sei, se calhar, mas isso é outra história. Então, ele diz isto também que é bastante interessante. Penso que a solução é simples e gloriosa. Deixemos-los governarem-se a si próprios. Eu não sou liberal no sentido de achar que não deve haver Estado e que as pessoas devem viver uma vida completamente independente e não sei o quê, e depois compram aqueles teóricos lá dos Estados Unidos do direito às armas, está tudo ligado, não é? O direito a cada um viver a sua vida sem ser importunado. Isso é importante, é interessante, mas a vida é necessariamente comunhão, não é? Mas é deixar cada um governar-se a si próprio, procurar o seu caminho. Se cair, caiu. Se cair, pode-se levantar. Se não se levantar, não levantou. Mas não deixa de ser menos por isso. Não deixa de ser menos importante. Não deixa de ser menos, agora usando uma expressão antiga, filho de Deus. Não deixa de ser descomunal, no sentido próprio do termo. Porque cada ser humano é único. Então é deixar cada um ser o que é. Não querer formatar, não querer encaminhar todos no mesmo redil, que é chato, não é? E então deixar voar. Dar condições para que as pessoas aprendam a voar. Ou então exerçam o seu voo natural. E termino aqui com esta frase de Kant, sapere aude, ousa saber. Ousa saber, não fiques preso ao que os outros pensam, não procures gurus,
não procures sumidades, não te sumas à procura de sumidades, consuma-te e consome-te. Não consumas os bens e a última tecnologia, consome-te, vive-te, vive até à última gota. Não no sentido daquele do carpe diem, de aproveita, arrebenta o que puderes para ter prazer, não. Mas vive-te intensamente e alcança aquilo que. Há uma frase bíblica que eu gosto muito que é: Senhor, dá-me uma vida que seja saciante. Ou seja, nós vivermos até nos sentirmos saciados com a vida. Ou seja, podermos despedir deste mundo com a alegria de termos vivido tudo o que tínhamos para viver. De termos sido tudo o que tínhamos para ser. Mas enfim, sou eu a gozar. Isto é só uma experiência. Se alguém chegou até aqui, não é? Quem é que atura uma coisa desta? Mas pronto, estou grato que se há um ou dois malucos que chegaram até aqui, que façam qualquer coisa. Ou seja, façam também um vídeo, apresentem as suas ideias. Não deixemos que este mundo de repetidores vença. Sejamos criativos e sejamos capazes de nos superar a cada dia. Muito obrigado por